Números capítulo 33 e os versículos 48 e 49. Diz assim: E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Somente até aqui. Esta é a 42ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Portanto, é a última de todas as estações por onde eles passaram durante todos esses 40 anos que eles peregrinaram até chegar na terra de Canaã. Se você olhar no mapa onde se encontram esses lugares, no extremo do Mar Morto, você vai chegar ao Rio Jordão. Do Rio Jordão você caminha até Bet-Gesimote. E se você vai do ocidente do Jordão ao extremo norte, você chega lá na região de Curã. E descendo aí dos Montes Abarim, que foi a última estação que nós estudamos, descendo dos Montes Abarim até os campos de Moabe, você vai chegar aqui, nesta caminhada do povo de Israel, entrando agora na terra de Canaã. Amados, eu preciso fazer uma exposição para vocês acerca do significado de alguns nomes aqui. O primeiro, quero que vocês prestem atenção, Bet-Gesimote. O significado deste nome é Casa da Desolação. Outro nome que nós precisamos atentar é Abel-Sitim. Abel-Sitim significa Prado das Acácias. Prado é um campo coberto de plantas herbáceas que serve para pastagem. Então nós podemos aqui colocar também como pastos das acácias, ou mesmo Campina das Acácias. Então, amados, vamos notar alguns detalhes aqui, porque eles chegaram diante do Jordão. Agora, Jericó está do outro lado do Jordão. Esta jornada que nós vamos estudar, os campos de Moabe, ela abarca muitos assuntos. Desde o capítulo 22 do livro de Números e todo o livro de Deuteronômio envolve essa estação. Então é uma estação que nós precisamos atentar para os seus detalhes, porque há muita riqueza da parte do Senhor aqui. E ainda, se você observar, os primeiros capítulos do livro de Josué também estão envolvidos aqui nessa mesma estação. Então é uma estação muito longa em termos de assuntos, não de tempo, mas de assuntos. Há muitas particularidades que você vai notar nessa estação, que ela se assemelha também à estação do Monte Sinai. Primeiro, porque é uma estação longa. A do Sinai também foi uma estação de 11 meses e 6 dias. Se você se lembra, lá no Sinai houveram revelações. E ali o Senhor deu as leis e houve também o primeiro censo. Nos campos de Moabe também houveram revelações. A lei foi repetida. O Senhor pede para Moisés repetir os princípios da lei. Aqui houve o segundo censo. Também houve a última prova antes do povo entrar na terra prometida. Portanto, vamos entrar nos aspectos espirituais desta jornada. Iniciando aqui no capítulo 22 do livro de Números, nós vamos ver o Senhor tratando com o seu povo. Se você ler os capítulos 22 a 24 do livro de Números, houve aquele incidente entre Israel e Balaão. Quando você chega no capítulo 25, no versículo 1, diz assim: habitando Israel em Sitim, aqui fala de Abel-Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então nós sabemos que a palavra Abel-Sitim fala prado das acácias ou campina das acácias. É importante observar isso. Agora, queridos irmãos e irmãs, volte para o capítulo 24 e veja o último versículo desse capítulo, que diz assim: então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Esse é o último versículo aqui do capítulo 24. Agora, olhe esse versículo aqui do capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Irmãos e irmãs,
Se você ler esses 2 versículos, você nunca vai entender o que foi que realmente aconteceu entre eles. Vamos avançar, nós precisamos ir adiante para entendermos melhor o que aconteceu aqui entre esses 2 versículos, do final do capítulo 24 para o início do capítulo 25. Portanto, vamos ler Números capítulo 31 e o versículo 16. Diz assim: Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Este é um episódio muito triste. E agora nós ficamos sabendo, o versículo 16 de Números capítulo 31 nos mostra com clareza o que foi que aconteceu entre o último versículo do capítulo 24 e o primeiro do capítulo 25, aqui de Números. Então nós temos que estudar um pouco acerca do Balaão, porque sabemos que Balaão era um profeta. Não posso explicar para vocês por quais razões a Bíblia chama ele de profeta, mas sabemos que ele era profeta. Algumas das suas profecias foram muito importantes e são importantes dentro do conteúdo da Bíblia. Mas eu preciso que você note alguns detalhes, especialmente no Novo Testamento, porque quando você estuda a vida de Balaão aqui no Novo Testamento, você percebe que Balaão é uma caricatura mórbida de um ministério que foi reprovado pelo Senhor. No Novo Testamento, o nome Balaão aparece apenas 3 vezes. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 15, que diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Depois em Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. E por último, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, amados, na Bíblia, na palavra de Deus, sempre vemos 2 linhas de ministérios no serviço ao Senhor. Uma para edificação e outra para impedir o propósito de Deus na vida do seu povo. Mas graças a Deus que Ele, em seu propósito, prevalecerá. Isto tem que ficar afirmado em nosso coração. Porque nós sabemos que há pessoas fiéis que desejam corresponder à vontade de Deus. Quando você estuda a história do povo de Deus, você pode ver esse paradoxo de ministério, tanto em Israel como em Judá. Você vê que haviam profetas de Deus e os profetas da idolatria, da mentira, do erro, do engano. Elias teve que defrontar com a idolatria da nação de Israel, que havia atingido proporções espiritualmente assustadoras. Muitos profetas de Deus foram mortos nesse tempo. Jeremias também teve que confrontar na casa de Deus com homens que se diziam detentores da palavra de Deus. Na verdade, eles estavam profetizando falsamente. Quando você estuda o capítulo 23 de Números, os versículos 8, 11, depois 21 a 25, você vê que quando o povo de Deus chegou às planícies de Moabe, Balaque, que era rei de Moabe, Midian, ordenou que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão profetizou: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Mas a Bíblia diz que ele ensinou a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para que eles cometessem iniquidade diante de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. E Números, capítulo 31, versículo 16, mostra isso para nós. E você sabe que por causa dessa desobediência, 20.000 israelitas foram mortos. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, que é um texto importante que nós temos que atentar, Paulo diz assim: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu quero que você tome nota aqui da palavra fascinou. No original, como essa palavra foi escrita, no original grego, é baskaino, que significa encantar,
ficar enfeitiçado. Quando você estuda esse mesmo texto numa linguagem alternativa, ele está assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita do nome de Jesus na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Veja o quanto é interessante isso. Depois que Paulo pregou na região da Galácia, ele deixou várias igrejas plantadas ali. Foi através da pregação de Paulo que Deus havia revelado sua salvação pela graça a essas igrejas. Não demorou muito, as igrejas começaram a desobedecer aquilo que lhes foi anunciado. Começaram a viver um evangelho de obras. E Deus já havia mostrado a eles a sua vontade, no entanto, eles começaram a praticar outro evangelho. Você vê que o ministério de Balaão tem a ver com as obras das trevas. É um ministério que oculta a verdade da obra da cruz. Isso na nossa realidade contextual hoje. Porque esse tipo de ministério hoje não apresenta a centralidade da pessoa do Senhor. Como alguém pode desobedecer a Deus conhecendo sua vontade? Amados, sinceramente temos que responder essa pergunta, pois ela revela as motivações que residem na nossa vida, dentro do contexto do evangelho, qual nós fomos chamados a viver, nesse contexto de cristianismo que nós estamos vivendo e praticando. Você vê que a doutrina de Balaão para nós é uma figura, uma caricatura mórbida de um ministério que foi reprovado por Deus. Fala-nos da doutrina do engano, do ensino que faz da obra de Deus um negócio lucrativo. A doutrina de Balaão é o ensino da verdade que não inclui o andar na verdade. Ensina a verdade, mas não andar na verdade. Esse ensino de Balaão, a sua doutrina, é muito popular nos dias de hoje. É o ensino que o dinheiro das pessoas é mais atraente do que a vontade de Deus. Irmãos, é dessas coisas que Deus nos exorta a arrependermos. Aqui em Números capítulo 23, versículo 9, você vê que Balaão sobe ali pela primeira vez no monte. Ele foi contratado por dinheiro, um profeta mercenário, para amaldiçoar o povo de Deus. É essa a história. Então ele vai, animadinho, dinheiro no bolso, sobe no monte, vai amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele vai amaldiçoar, o Espírito de Deus desce sobre ele. Nas 3 vezes que ele tenta, ele não consegue. Ele acha que o lugar está errado e vai tentar subir no outro. Sobe do outro lado do monte, acha depois que o sacrifício é que está errado. Aí ele tenta fazer um sacrifício melhor, e as 3 vezes que ele quer amaldiçoar, ele abençoa. A primeira vez ele diz assim: porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Irmãos, isso é maravilhoso. Balaão fala assim: eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Você está vendo o que ele falou? Porque esse povo é um povo separado. Esse é um povo que não é contado com o mundo. Porque este povo é peregrino. Irmãos, irmãs, será que nós podemos ver aqui uma figura clara da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nós, como povo de Deus, só temos uns aos outros, além do nosso Senhor Jesus e do seu Espírito habitante em nós, para a glória de Deus Pai. Só temos uns aos outros para contarmos. Nós não podemos contar com mais ninguém. Nós somos um povo separado, exclusivo, um povo exclusivamente de Cristo Jesus. E nós precisamos dar valor a esta vida da igreja a qual nós fomos chamados e destinados a viver. Então este ponto é muito importante. Nós vamos ainda prosseguir estudando sobre isso. Peço ao Senhor que venha te abençoar e venha falar rica e poderosamente ao teu coração. Que a palavra dele prevaleça sobre você. Ainda há outros detalhes que nós temos que estudar acerca do Balaão. Peço que o Senhor ilumine o teu coração, abençoe você através da palavra que ele tem ministrado nesta hora.
Estamos aqui estudando essa estação dos campos de Moabe, a 42ª, que está em Números capítulo 33 e os versículos 48 e 49. Como nós estamos vendo, na última palavra, estive compartilhando sobre a vida de Balaão, porque aqui nós sabemos que o povo de Israel chega nesta região de Moabe. O rei de Moabe era Balaque. E quando ele viu o povo de Israel vir, ele teve medo. Ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Nas 3 tentativas de amaldiçoar o povo de Deus, Balaão apenas proferiu bênçãos. Mas quando nós lemos o capítulo 24, o último versículo, e o 25, o primeiro versículo, nós vamos ver que algo aconteceu. Não sabemos ainda o que, precisamos ainda avançar um pouco mais. Porque no capítulo 24 e o versículo 25, diz assim: Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Agora no capítulo 25, versículo 1 diz: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Para nós entendermos o que ocorreu entre o versículo 25 do capítulo 24 e o versículo 1 do capítulo 25, nós temos que ir no livro de Números, no capítulo 31. Porque aqui, no versículo 16, diz assim: Eis que estas prostitutas, essas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Muito sério, porque esta é a última estação antes deles entrarem na terra. E esta foi a última prova que eles tiveram antes de apropriar da terra prometida. Então é muito importante tudo isso. E aqui nós vemos o que Balaão fez. Ele não pôde amaldiçoar, mas ele deu conselhos. E assim o povo de Israel foi fascinado por este maldito conselho de Balaão. Ele fez pecar o povo do Senhor. Irmãos e irmãs, tudo isso é muito sério, porque nós vemos a natureza do ministério de Balaão dentro da nossa realidade espiritual dos nossos dias. Quando você lê os versículos 9 a 11 do capítulo 22 de Números, você é informado acerca do caráter do ministério profético de Balaão. Nós não sabemos por que razão a Bíblia diz que Balaão era um profeta. Há algo muito curioso em tudo isto. Balaão era profeta, mas estava aquém dos caminhos de Deus. Ele não tinha familiaridade com o mover de Deus naquele tempo. Veja que ele não tinha conhecimento do propósito de Deus com Israel. Veja o que ele diz no versículo 11 de Números 22. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Deus, repreendendo ele, lhe diz: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Nos textos seguintes podemos ver o quanto esse profeta era natural nos assuntos espirituais. Nos versículos 15 a 19 do capítulo 22, vemos que Balaque envia mensageiros a Balaão novamente, oferecendo mais recompensa do que ele tinha oferecido antes. E Balaão acolhe aqueles mensageiros em sua casa. Aqui ele demonstra sua completa imaturidade nos assuntos espirituais. Veja o versículo 20, aqui do capítulo 22. O Senhor diz a ele: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu disser. Deus diz a Balaão para ele ir com aqueles homens e falar somente o que Deus ordenar. Ora, nós sabemos que essa não era a vontade de Deus para Balaão. No versículo 12, o Senhor já havia dito para o profeta não seguir com aqueles mensageiros. Agora note o versículo 22. Acendeu a ira de Deus porque ele foi. Amados irmãos e irmãs, não há nenhuma contradição em Deus aqui.
Quando ele disse a Balaão para ir com aqueles homens, vemos aqui uma das mais severas manifestações do juízo de Deus na vida de uma pessoa. É quando ele permite que nós venhamos seguir nossos próprios caminhos. Preste atenção, se você ler os versículos 22 a 30, nesses textos, nós temos o episódio da jumenta de Balaão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se opõe no caminho de Balaão, mas ele não pode perceber isso, ele não pode ver isso, pois seu coração tinha motivações erradas. Aqui nós temos que ver algumas lições. A primeira lição: quando um homem de Deus perde a visão celeste, ele se torna tão irracional como qualquer animal. Olhando no prisma deste episódio que envolve a jumenta de Balaão. Então nós temos mais uma outra lição. Seguir nosso próprio caminho é nos tornar adversários de Deus. A terceira lição: o milagre da jumenta falando é a demonstração da loucura desse profeta. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, Pedro diz assim: recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Essa palavra insensatez aqui no original grego é parafronia, que significa loucura, insanidade. Amados, isso é muito sério. Vamos à quarta lição. Será que nos damos conta das jumentas que Deus coloca em nossos próprios caminhos para nos desviar de cair no engano do nosso coração? Quando perseveramos em seguir nossos próprios desejos e a cobiça que existe dentro de nós, você vê que nessas situações Deus coloca jumentas para nos falar. Eles sempre aparecem em situações, às vezes até absurdas, situações que nós nem podemos imaginar. Mas não se esqueça, Deus deseja nos falar, talvez de forma que julgamos até irracional, mas importante é, Ele deseja nos falar. Precisamos ter sensibilidade para escutar a sua voz. E a quinta e última lição: uma coisa que fica evidente na vida de Balaão é que ele era um profeta sem uma visão de Deus. Irmãos e irmãs, se você estudar a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver, especialmente no livro dos reis, quando você estuda os reis de Judá, você vai ver que em cada um daqueles períodos, daqueles reis, Deus levantou profetas. Quando você estuda, especialmente no capítulo 26 de 2 Crônicas, sobre o rei Uzias, você vai ver que a forma de Deus falar com os profetas era através de sonho, de visão. Isso também fica claro para nós, pela palavra de Deus. Lá no capítulo 12 do livro de Números, quando o Senhor fala a Moisés, a Miriam e a Arão, e no momento que o Senhor está repreendendo Miriam e Arão, o Senhor fala a eles, que ele fala com os profetas através de sonhos e visões. Então, em todos esses capítulos, em todas essas histórias, você pode perceber isso, que os profetas eram homens de Deus que tinham visão de Deus. Eram homens que tinham visão espiritual, homens que tinham sonhos espirituais. E Deus falava com eles. O que nos faz entender que esse Balaão, ele tivesse perdido essa sensibilidade espiritual no seu caráter profético. Então, amados, avançando aqui, quando você vai para a última parte do versículo 32 do capítulo 22, vemos o Senhor dizer a Balaão: eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A palavra hebraica para perverso é yarat, que significa ser precipitado, agir irrefletidamente. Essas palavras definem um profeta imprudente e precipitado. Depois, nos versículos 31 a 35, vemos que o Senhor abre os olhos de Balaão. Ele fala ao coração sua palavra. Você pode notar que aparentemente o Balaão não se arrepende. E aí Deus o deixa seguir e ordena que ele fale somente a sua palavra. Irmãos, irmãs, quando você vê a união de Balaão com Balaque, a ideia que você tem é de uma queda, é de degradação espiritual. Aqui nos fala de um rei, isto é, um poder político dominante, um ministério profético
pálido, que não tem sensibilidade espiritual. Esse tipo de relacionamento ocorre nos nossos dias, nós precisamos nos dar conta da seriedade disto. Depois você vê o episódio como o anjo do Senhor faz para que Balaão seja impedido de prosseguir no seu próprio caminho. Quando você estuda o significado do nome Balaque no hebraico, fala um devastador ou saqueador. Quando você estuda, a Bíblia diz que Balaque leva Balaão até Kiriat Uzote, ou Ruzote. A tradução do hebraico desse lugar significa romper. Então eu quero que você preste atenção nos detalhes. No versículo 41 diz que pela manhã Balaque o levou para Bamote Baal, que significa os lugares altos de Baal. Esse era um nome consagrado a uma adoração pagã. A Bíblia diz nos versículos 3 a 10 que Balaão vai se encontrar com Deus e Deus lhe dá uma profecia para que ele testemunhasse para Balaque. Irritado, Balaque o leva a um outro lugar. No capítulo 23 e o versículo 14, Balaque leva Balaão ao campo de Zofim. No hebraico, Zofim significa cuidado. Saindo daquele lugar, Balaão vai se encontrar com Deus e mais uma vez o Senhor lhe dá uma profecia em parábola para que ele falasse a Balaque. A Bíblia diz que Balaque ficou profundamente exasperado. Balaque leva Balaão agora ao cimo de Peor. Esse era um lugar de adoração pagã. A palavra Peor significa brecha. Mais uma vez, a Bíblia diz que Balaão não amaldiçoou o povo de Deus. É interessante notar que no capítulo 25 diz que habitando Israel em Sitim começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aí você vê os versículos 1 a 3. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou aos seus deuses. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então você vê o que aconteceu? Balaão proferiu 4 profecias, e essas profecias contêm algumas verdades impressionantes com relação à história do povo de Deus. Mas agora você vê o que foi que aconteceu com esse profeta. Havia algo de Deus nele, mas ele deixou que a carne se exaltasse. Ele preferiu contrariar a vontade de Deus. Então lá no versículo 16 do capítulo 31, nós somos informados que tudo isso que aconteceu no capítulo 25 veio de Balaão. Ele aceitou de maneira sorrateira o prêmio da injustiça. Irmãos e irmãs, note que o nome de Balaque revela a obra do inimigo contra aquele que tem o encargo do ministério. Aqueles que foram chamados para servir a Deus na vida da edificação do seu povo, o inimigo deseja devastar. É isso que significa o nome de Balaque. Destruir, nos corromper. Aquela outra palavra que eu dei o significado para vocês, onde Balaque levou Balaão, Kiriat Ruzote. Aqui nós temos uma lição preciosa. Embora Deus prosseguisse usando esse profeta, ele foi se deixando envolver por coisas e lugares, e enfim caiu. Essa palavra Kiriat Ruzote significa romper. Quando você estuda esse termo aqui no hebraico, como verbo transitivo direto, significa criar abertura. Foi justamente o que aconteceu. Aqui as aberturas começaram a ser dadas, com certezas, concessões. Começaram sutilmente a aparecer e Balaão não percebia. Depois você nota aquela palavra que nós também podemos ver aqui o significado dela, Bamote Baal, os lugares altos de Baal. Aí você vê, Balaão foi introduzido nos lugares altos, onde eram oferecidos sacrifícios pagãos. Lá no versículo 3 do capítulo 23 diz assim: Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um monte desnudo. Onde estava o falar de Deus? Estava em um morro desnudo. Essa palavra desnudo fala de algo que foi despido. Parece que dentro desse contexto que Balaão estava vivendo juntamente com Balaque, essa é uma palavra que tem um sentido negativo. Mas, irmãos, desnudo fala da nossa experiência cristã, pois esse é o lugar onde Deus está com o seu povo. É o lugar onde nós somos desnudados, expostos. É nesse lugar que Deus está ganhando um povo para si. Balaão não teve a percepção do lugar onde Deus estava ministrando.
Essa mistura dele com Balaque corrompeu seus sentidos. A Bíblia diz que depois Balaque levou Balaão a Zofim. Zofim fala de cuidado, é o significado dessa palavra no hebraico. Deus estava falando a Balaão, mas ele não tinha percepção de falar de Deus. Ele queria dar testemunho de Deus àquele povo pagão, mas não entendia o falar de Deus a ele mesmo. Ele não viu a sua mais extrema necessidade. Ele não viu que o seu coração lentamente estava sendo seduzido pelo inimigo. Foi a sua falta de percepção espiritual que levou ao fracasso ministerial. E por último, Balaão profere mais uma vez a palavra de Deus. E agora esse lugar é lá no cimo de Peor. Peor significa brecha. O significado desse lugar define para nós o que realmente acontece com esse profeta. Isto é, brecha. Isto mesmo. Foi o que ele deu para que o inimigo confundisse e o levasse a ser um adversário de Deus. Ninguém desvia do dia para a noite. Lá em Gênesis 13, 12, diz assim que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Irmãos, isso deve servir de advertência para nós. Isso tem que servir de cuidado para nós. Nós não podemos ser intransigentes. Nós temos que ver tudo isso, a maneira como o Senhor está nos falando, para ganhar o nosso coração. Porque essas questões são questões sérias. A situação de Balaão aqui envolve algo muito sério que pode estar acontecendo conosco. E é disso que o Senhor deseja nos advertir. É disso que o Senhor deseja abrir os nossos olhos para que nós tenhamos sensibilidade e conhecer a sua voz. Amados irmãos, essa é uma situação séria. Eu espero que Deus esteja falando ao teu coração. Porque todo este episódio revela muito daquilo que está acontecendo entre nós, o povo de Deus. Como essas questões revelam o lado prático da vida cristã, explica o fracasso de muitos na vida cristã e na vida ministerial. Quando nós deixamos de seguir a vontade de Deus para seguir nosso próprio coração. Quando nós desprezamos a vontade de Deus porque amamos o prêmio da injustiça. A ganância tem superado o coração de muitos cristãos. Tem inundado a mente de muitos cristãos. Tem fascinado o olhar de muitos cristãos. Como nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor, ajudados pelo Senhor, para que tenhamos uma vida que lhe agrade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente através dessa palavra. Amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao estudo da última estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Estamos estudando a 42ª estação, que são as Campinas de Moabe. Aqui nós estamos estudando um dos acontecimentos dessa estação. Estamos estudando sobre Balaão. Quando Balaque convida Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Ele não consegue amaldiçoar. Todas as vezes que ele vai amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue. Por quê? Porque este povo pertence a Deus. Porque este povo é o povo da aliança de Deus. Balaão não tinha poder de amaldiçoar aqueles os quais Deus havia abençoado. Assim também nós hoje, nós fomos resgatados da maldição da lei. Lá em Gálatas 3,13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. Toda a esfera da vida a qual vivemos é em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você tem que compreender isto, você tem que entender isto. É o que Deus quer para você.
Então nós vemos que aqui em Moabe algo aconteceu. Nos capítulos 22 a 24 do livro de Números, trata daquele incidente entre Israel e Balaão. O capítulo 25, no versículo 1, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aqui nós precisamos atentar para algo interessante. Porque quando você retorna para o último versículo do capítulo 24, diz assim: então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Parece, pelo que vemos nesse texto, que os dois se dão por satisfeitos. Parece que o que está explícito aqui é que aquilo que eles intentaram, eles conseguiram. Como? Se Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, o que foi que realmente aconteceu? Por que agora eles se voltam? E a composição do texto dá-nos a ideia de que eles alcançaram o seu propósito. Eles voltaram descansados, porque conseguiram aquilo que intentaram. Amados irmãos e irmãs, para que venhamos compreender isto, aquilo que está no final do capítulo 24 e no início do capítulo 25, entre esses dois versículos, nós precisamos entender o que realmente aconteceu. Somente lendo Números capítulo 31 e versículo 16, nós vamos entender. Porque esse texto diz assim: eis que estas mulheres, as filhas dos moabitas, as quais o povo de Israel prostituiu com elas, estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Meus irmãos e irmãs, ainda para ficar mais claro para nós, é interessante ler Apocalipse capítulo 2, o versículo 14, que diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então você pode ver, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ele soube armar ciladas para o povo de Deus. Quantas coisas, amados irmãos e irmãs, há no meio do povo de Deus que não é de Deus. Esse texto aqui é muito claro, porque quando você lê Apocalipse 2,14, você precisa atentar para duas palavras aqui nesse texto: armar e ciladas. O termo armar aqui significa lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai. É espalhar, é entregar ao cuidado de alguém não sabendo qual será o resultado. Esta é uma atitude irresponsável e foi isso que Balaão fez. Agora, quando você olha o termo ciladas, aí você vai ter o quadro completo. Porque o termo ciladas, no grego aqui, no original, é escândalo, que significa aquela vara móvel, o gancho de uma armadilha. Qualquer pessoa ou coisa pode se tornar presa. É isso que significa esta palavra. E foi justamente isto que Balaão fez. Ele armou toda esta cilada para que o povo de Israel fosse tragado pelo pecado, pela desobediência. Quando você lê a Epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. O termo caminho aqui é rodos, no original, que significa pensamento, conduta. Você se lembra do sacrifício de Caim? Porque aquele sacrifício revelou um coração que não se importava com as reivindicações da santidade divina, das exigências do caráter de Deus. Por isso que o seu sacrifício não foi aceito. Um coração que não correspondia à verdadeira condição de um pecador. Esta foi a natureza do seu sacrifício. Caim mostrou sua absoluta ignorância com relação às exigências de Deus no tocante ao seu próprio caráter e condição como pecador, perdido e culpado.
E quanto ao estado do verdadeiro terreno cujo fruto presumiu oferecer a Deus aquele sacrifício que Deus não aceitou, porque era um sacrifício que estava relacionado à sua força, à sua capacidade, e não à sua condição de pecador. Irmãos, poderia o esforço de um pecador remover a mancha e a maldição do pecado? Jamais. Poderia o sacrifício de um pecador voltado para si mesmo, para o seu ego, para a sua força, para a sua capacidade, satisfazer as exigências de um Deus infinitamente santo e justo? Será que aquele sacrifício de Caim poderia remover o agulhão da morte? Então, quando você olha para tudo isso, você começa a ter uma noção clara o que significa na Bíblia o caminho de Caim. Porque esse caminho de Caim nos revela sua ignorância quanto ao conhecimento de Deus e do seu pleno e absoluto propósito. O caminho de Caim gerou o primeiro assassino e o primeiro assassinato na história da humanidade. Então, isso Judas está chamando a nossa atenção. Depois ele fala do erro de Balaão. O termo erro aqui no original grego é plano, que significa enganar. Fala de uma pessoa que se desviou do caminho certo, uma pessoa que vaga para lá e para cá. O erro que conduz ao erro. O erro de Balaão, sabe qual foi? Foi achar que Deus era um negócio lucrativo para ele. O erro de Balaão foi conhecer a verdade e não andar na verdade. O erro de Balaão foi achar que o dinheiro de Balaque era mais atraente do que a vontade de Deus. Quando você estuda a epístola de Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, e o versículo 14 até o 16, os versículos 14 a 16, ele mostra que Balaão é uma figura proeminente ali num dos quadros mais sinistros da humanidade caída. Olha o que ele diz: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, veja a questão de Caim, se extraviaram seguido pelo caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então você vê que esse erro de Balaão levou à morte 24 mil israelitas. Em Números, capítulo 25, versículo 9, diz isto. Irmãos, irmãs, como é sério tudo isso? Como essas coisas precisam tocar o nosso coração? Se você volta para o livro de Judas, no capítulo 1 e o versículo 12, Judas diz assim, seguindo aquela questão que ele fala sobre Balaão: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Você percebe aqui a seriedade como Judas narra toda essa situação? Aqui, detalhadamente, você vê que Judas expõe o caráter desse tipo de pessoa que procede como Balaão. Ele chama essas pessoas de rochas submersas. Essa frase fala das rochas no mar que estão escondidas, mas que causam grandes danos às embarcações. É também uma metáfora de pessoas que pela sua conduta causam dano moral ou ruína a outros. Sua podridão fica toda escondida embaixo. Ele diz que estes, que são rochas submersas, são pastores de si mesmos. Aqueles que estão pastoreando eles mesmos. Um exemplo disso está lá no capítulo 34 e o versículo 2 a seguir. Você pode continuar lendo ali em Ezequiel 34 a partir do versículo 2. Depois ele fala de nuvens sem água. Há uma versão alternativa que diz assim: são como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. O versículo 14 de Efésios 4, Paulo diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se você estuda aqui a palavra impelidas, né? No original aqui
fala de ser dirigido, ser conduzido, ora para esta ou ora para aquela opinião. Pessoas que não têm firmeza, pessoas que vivem de ondas, de movimentos. Qual é o novo modismo do evangelicalismo decaído? Qual é a nova onda? O que nós podemos copiar para poder praticar? Irmãos e irmãs, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Porque nessas palavras de Judas podemos perceber uma solene advertência de Deus para nós nesse tempo. Nós precisamos voltar à prática do Evangelho, à verdade do Evangelho, à vida do Evangelho, o poder do Evangelho, a realidade daquilo que significa o Evangelho na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida cristã que não corresponde ao caráter de Deus. Nós temos que voltar o nosso coração para a palavra de Deus, porque só isso pode nos transformar, só isso pode nos conduzir a viver uma vida à altura do Evangelho. Amados irmãos, que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor possa mostrar para nós a nossa verdadeira condição diante dEle. Será que nós não estamos agindo como Balaão? Será que não temos feito da obra do Senhor um negócio particular para nós? Será que não temos aproveitado do encargo que o Senhor tem colocado sobre os nossos ombros para poder deturpar o verdadeiro sentido da unção que o Senhor colocou sobre nós para servir os santos e não se servir dos santos, como fez a Balaão? Será que o que nos move é a ganância, é a compulsão pelo ser, pelo ter? Ou é o verdadeiro privilégio de humildemente servir, reconhecendo o alto preço que temos que pagar por causa do testemunho do Senhor, por causa da seriedade do ministério, com todas as suas implicações? Amados irmãos e irmãs, nós necessitamos ser ajudados pelo Senhor. Meu desejo é que Ele fale ao teu coração, que Ele desperte em você o verdadeiro compromisso de servir a Ele integralmente. Nós necessitamos retornar ao sentido integral da palavra de Deus. Nós não podemos viver um evangelho de meias palavras. Nós temos que viver o evangelho integral. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, isto é possível. Porque é o desejo de Deus para a sua igreja. É a vontade dele para a tua vida. Que Ele fale a você. Que esta palavra penetre no teu coração e venha te abençoar rica e poderosamente em Cristo Jesus.